6h57. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfaprev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfaprev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A Rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A Rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é Rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região, o Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade, as reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. Em Santa Cruz do Capibaribe, pontualmente 7 horas. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Bom dia! Terça-feira, 12 de maio de 2020. Programa Hora da Notícia, uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. E o nosso companheiro, o nome dele é... Beto Melo, bom dia, meu querido. Bom dia, Leno, bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes, internautas do programa Hora da Notícia, que ficaram muito bem informados a partir de agora até 8 da manhã, através da Santa Cruz FM, dos nossos canais digitais. Bom dia, Júnior Lino. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva.
O programa Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark. Preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Você está precisando mexer pouco no seu bolso? O lugar certo aqui em Santa Cruz do Capibaribe é o Atacadão do Boa Vistense Atacado. Em 3 endereços na capital das confecções. Você também vai encontrar Atacadão do Boa Vistense Atacado no Brejo da Madre de Deus e também em Jataúba, porque aqui tudo é mais barato. Atacadão do Boa Vistense Atacado. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã à tarde. Com certeza o melhor pão da cidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. O WhatsApp é o 9150-6376. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Brás de Lira, 174, na entrada da cidade. Só quebrando o protocolo do programa, ontem eu fiz o que o juiz é o que eu falei ontem de manhã aqui. Você falando no pão, lá da panificadora, comprei pão pela manhã e à tarde saboreei com leite, doce de leite. Tá vendo aí que coisa boa? Não tô dizendo que é o melhor, com certeza o melhor pão da cidade. Sam Mármores e Granitos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Bela Vista 1560, na saída para o distrito de Poço Fundo. Dê mais sofisticação à sua casa, ao seu escritório, sua construção e reforma com os produtos da Sam Mármores e Granitos. Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel, número 709. Não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista. Hora da notícia. Leno Silva. Confira as manchetes que serão transformadas em notícias a partir de agora. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo que jovem morre em confronto com o BEP na zona rural de Vertentes. Números da pandemia em Pernambuco em destaque no programa de hoje. Governo de Pernambuco decreta quarentena no Recife e 4 cidades. Se não houvesse isolamento, Pernambuco já teria entre 3.000 e 3.500 óbitos, diz cientista da Universidade de Pernambuco. Jataúba confirma mais 8 novos casos da Covid-19, totalizando agora 19 pessoas infectadas. Daqui a pouco a secretária Anne participa do nosso programa. Anne estará ao vivo aqui no programa Hora da Notícia. Através do telefone, aqui no programa Hora da Notícia. Caminhoneiro com suspeita de coronavírus é socorrido pela Polícia Rodoviária Federal em Garanhuns. Já aqui, caminhão carregado de mercadoria é roubado na capital das confecções. Quem desrespeitar regras da quarentena pode ser levado à delegacia, segundo o secretário de Defesa Social. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe é confirmado o 13º caso de coronavírus. Jovem morre em confronto com o BEP na zona rural de Vertentes. O objetivo não é usar de poder de polícia, diz Pádua, sobre quarentena. Quadrilha usando um Siena cinza rouba moto na zona rural de Garanhuns. É para salvar vidas, diz André Longo, secretário de Saúde do Estado, sobre medidas mais rigorosas. Bandidos invadem residência, anunciam assalto e matam um homem na zona rural de Garanhuns. Homem morre eletrocutado em rede de alta tensão na cidade de Glória do Goitá. Adolescente é flagrado pela Rocan, traficando drogas na Boa Vista, em Garanhuns. Homem é detido dirigindo uma caminhonete roubada na BR-428 em Petrolina. Homem quebra objeto de casa, dá soco na cara do pai e tenta agredir a mãe no bairro Primavera, em Salgueiro. 2 homens são presos por planejar assassinato de funerária. Agora interessante, em funerária de delegacia de Ipojuca. Daqui a pouquinho trazemos detalhes. Moto furtada em Salgueiro é recuperada em Verdejante. 7:05. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Panificadora
Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo, como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Vem comigo, são 7h mais 8 minutos, 7:08. Rapaz, a cada dia eu fico sem entender e entendendo. Que bicho é esse? Que momento é esse que o mundo está vivenciando? Sim. Né? Que mundo é esse? A gente vai buscando informação, vai ficando inteirado da situação, ou melhor, tentando. E a cada vez mais torna-se assustador. Assustador. É a nossa realidade, lógico, Santa Cruz, Jataúba, Brejo, o nosso entorno. Aí vai estendendo, vai espalhando. Aí você vê que Pernambuco, né, está numa situação de espanto. Aí quando espalha mais um pouco, a gente vê que o nosso país, a situação não está boa. Que é isso? O que é que está acontecendo? Aí quando espalha mais ainda, quando a gente busca mais longe ainda, a gente vê que parece que a gente não está chegando nem perto ainda, né? A curva ainda não, vai aumentando. Ontem estive conversando com um amigo, ontem à noite, ele dizendo o que estava acontecendo no país que o filho dele é estudante. Diz que o trabalho foi para esse rapaz, na verdade, casado, ele e esposa, para voltar para cá, né? Pegar 2 ônibus não sei se para Cuiabá, aí de Cuiabá olha, foi complicado até chegar aqui. E lá, como é? Totalmente diferente do que a gente está vivendo aqui agora. Se não me falha a memória, nós conversamos agora há pouco na Bolívia, gente. Lá sai uma agente de saúde e acompanhado da polícia, chega na casa das pessoas, aí você vai assinar lá um protocolo, viu? Quando é que você vai ao mercado? Qual é o dia que você vai? Ou seja, quando o dia que você escolhe para ir, vai você sozinho.
Não tem essa história de você, de a esposa acompanhar, um filho, enfim. Não, vai só você. Pode pegar a sua relaçãozinha, se esquecer, esqueceu. Só na próxima semana. E mais, aqui no Brasil, os bancos estão funcionando. A informação que nós temos é que lá os bancos não estão funcionando. E faltando comida, porque as fronteiras estão fechadas. Se tem um tal de lockdown, como é o nome? Lockdown. Que tem um tal de lockdown que funciona é lá. Aqui ainda não. É mais sério do que se possa imaginar. 7h11. Vamos aos números da pandemia em Pernambuco, que confirmou ontem mais 493 casos e mais 40 óbitos por causa da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com isso, desde março até agora, até ontem, o estado contabilizou 13.768 confirmações e 1.087 mortes. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, ontem, dos novos casos confirmados de Covid-19, 212 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave. 281 são casos mais leves. No acumulado, Pernambuco chegou a 7.368 casos graves e 6.400 leves da doença. Ou seja, não é brinquedo, não. Beto Belo. 7h12. E para que possamos falar mais em relação a essa situação, principalmente no estado de Pernambuco, o secretário de saúde aqui do estado, o André Longo, fala sobre isso, até porque o mesmo usou uma frase ontem, abrindo aspas, é para salvar vidas, fecha aspas. E ele fala aqui no nosso programa a partir de agora em matéria junto à CBN Recife. O isolamento social vai entrar em uma fase mais rígida em Pernambuco a partir do próximo sábado, com restrições à circulação de pessoas e veículos nas ruas de Jaboatão, Recife, Camaragibe, Olinda e São Lourenço da Mata. Segundo o secretário estadual de Saúde, André Longo, as medidas são necessárias para conter o avanço da Covid-19 na região metropolitana da capital. Apesar disso, o secretário reconhece o desconforto da nova realidade para os cidadãos. Para conseguirmos acompanhar a velocidade de crescimento da pandemia, em especial do vírus, precisamos urgentemente diminuir a curva epidêmica. E isto só será possível com um alto nível de isolamento e distanciamento social que buscamos atingir com as medidas ora anunciadas. Sabemos dos transtornos causados por essas medidas, mas elas só estão sendo tomadas porque são necessárias para salvar vidas e precisamos do esforço de cada um dos pernambucanos ao longo desses próximos 20 dias. Pernambuco registrou nesta segunda-feira mais 493 casos da Covid-19. Já são 13.768 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. 2.244 pacientes estão hospitalizados para tratamento. A taxa de ocupação das UTIs é de 95%. 1.087 pessoas já morreram vítimas de complicações relacionadas à doença. Sobre os números estaduais, o secretário André Longo voltou a dizer que eles poderiam ser piores sem o isolamento social, mas que agora é preciso ser ainda mais duro no combate à disseminação do vírus. Mas é fato que todos os estudos mostram que para você deitar a curva epidêmica, você precisa de uma taxa de infecção inferior a 1. Nós estamos hoje com algo em torno de 1,3 a 1,4, dependendo do estudo, e nós precisamos reduzi-la abaixo de 1. Quanto mais tempo demorar para que nós deitemos a curva, mais tempo vamos ficar em restrições, em isolamento. Assim tem sido no mundo. Então é preciso que se conscientize, se não for porque quer contribuir com a saúde pública,
que seja pelo desejo de voltar à normalidade. Reportagem Vitor Araújo. Responsabilidade e credibilidade é aqui. Hora da notícia. 7h16. 7h16, vamos falar dos nossos colaboradores. Eu falo da Quitanda, aqui frutas e verduras. Sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijos, charque, picolé, sorvetes e utilidades para a sua cozinha. Aqui frutas e verduras. Avenida Pedro Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel, número 709. Não confunda. Atacadão do Boa Vistense Atacado, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Você encontra uma unidade do Atacadão na Rua Maestro Alexandre, no bairro Nova Santa Cruz. Mais duas no centro de nossa cidade, ao lado da Igreja São Cristóvão, na Rua Capitão Pedrosa, além de Brejo da Madre de Deus e Jataúba. Atacadão do Boa Vistense Atacado, porque aqui é mais barato. Daqui a pouquinho eu vou trazer as ofertas dessa semana do Atacadão do Boa Vistense Atacado. Nenel da Charque, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque da melhor qualidade. Charque boa, charque de primeira você encontra com Nenel da Charque, tradição de bom atendimento. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Falar aqui da Sam Mármores e Granitos, com especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas. Avenida Bela Vista, 1560, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, você encontra a Sam Mármores e Granitos. Deixe seu estabelecimento comercial, a sua empresa com muito mais sofisticação, com os produtos da Sam Mármores e Granitos. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos. Você gosta de queijo coalho ou queijo de manteiga? Ou dos dois? Dos dois. Então, dos dois, legal. Lá você vai encontrar também frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Hein, Beto? E o pãozinho logo quentinho pela manhã? Pela manhã. Cedinho. À tarde com doce de leite. À tarde também. Com o quê? Com doce de leite? Doce de leite. Pãozinho francês com doce de leite. E o pão tem que ser da Panificadora Bela Vista. É arretado de bom. O WhatsApp de lá é o 9150-6376. A entrega, se você preferir, é na hora, não tem maçada, não tem demora. É só ligar ou mandar mensagem. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7h19, estamos tentando ligação lá para Jataúba. Após o bloco. O nosso objetivo é falar com a secretária. Já estou em contato com a mesma, que ela está no aguardo. Anne, né, para falar dos números e do que está acontecendo realmente lá na cidade de Jataúba, que os casos têm aumentado assustadoramente. Consideravelmente. Muito. Acho que num dia tinha apenas um caso, apareceu um caso lá em Jataúba. Pulou para 6. Aí no dia seguinte já houve mais um caso e entre eles aconteceu um óbito. horas já passou, parece que para 7, para 9 e já estamos com 19, ontem 19, mais 8 casos. 19 casos comprovados da Covid. Coronavírus, ou da Covid-19. Então daqui a pouco a gente vai tentar esse contato com a secretária de saúde daquele município. Desde o início da pandemia, em março, isso é de acordo com o cientista da Universidade Federal de Pernambuco, ele diz que se não houvesse isolamento aqui em Pernambuco, já teríamos entre 3.000 e 3.500 óbitos. Pois bem, desde o início da pandemia, em março, Pernambuco registrou 1.087 mortes por Covid-19. Inclusive, a gente falou desses números agora há pouco. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, ontem, números divulgados ontem, esse número poderia chegar
a cerca de 3.500 óbitos se não houvesse determinação de isolamento social, isso segundo Jones Albuquerque, cientista do Laboratório de Imunopatologia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, isso é de acordo com estudos, não é o achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. De forma alguma, é através de estudo. Então, qual é a receita? Fique em casa, se cuide, use máscara. Você tá com a sua, né? Tô com a minha aqui. É porque, você sabe, né? Pra gente tá verbalizando aqui. Eu tô mantendo a distância sua. E eu não quero nem perto de você. Então, use máscara, use luvas, se for o caso, né? Evite, na verdade, aglomeração. E tenha muita fé em Deus, porque só usar máscara. Cada um vai fazendo sua parte, né? Fazendo a sua parte também religiosa. Usando o álcool direitinho. E assim, tem que cada um tentar, pelo menos, minimizar essa situação. São 7 horas, 7h22. mais 22 minutos. Já estamos com a secretária. Vamos para os apoios, vamos direto para a secretária, porque ela tem muito trabalho a fazer, né? Vamos direto para a secretária? Vamos? Ela já está na linha conosco. Vamos, Lennon? Vamos sim. Vamos direto a Jataúba, pegar a PS 160, a secretária Anne, ela de saúde daquele município, fala mais em relação ao aumento consideravelmente dos casos aí na cidade de Jataúba, no município. Anne, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Leno Silva. É um prazer estar falando com vocês aí da Santa Cruz FM. Eu não sei se devo lhe tratar de doutora Anne ou simplesmente Anne. Como é que você quer que a gente lhe trate? Me diga. Pode me chamar de Anne. Tudo bem, Anne. Veja, a gente acompanhando, evidentemente, os noticiários e, na verdade, percebemos que tem aumentado consideravelmente o número de pessoas infectadas com esse novo vírus na cidade de Jataúba. Isso mesmo acontecendo barreiras, tomando as devidas precauções. O que realmente tem acontecido, Anne, aí em Jataúba, para aumentar tanto o número de casos? Veja só, é uma preocupação. A gente já estava com essa preocupação há algum tempo, né? Uma vez que a gente já estava sitiado por municípios vizinhos com casos de coronavírus. Mas a gente está fazendo alguns estudos aqui no município e a gente percebe, fora os estudos científicos, que um dos principais transmissores que seriam para os municípios menores seriam os próprios profissionais de saúde, que estão na linha de frente e que, infelizmente, mesmo no uso de EPI e tudo mais, eles não têm opções de não estar nos hospitais que estão tendo contaminação, e alguns nem sabiam que tinham pacientes contaminados, como o regional, muitas vezes, assim, como aconteceu o primeiro caso de Jataúba, foi um paciente que estava no regional fazendo tratamento renal e ele conseguiu, contraiu, né, o Covid-19. E sendo assim, a gente se preocupou, comprou alguns testes. Eu acho que é devido a isso, é devido à nossa testagem, que a gente está conseguindo identificar os casos e não está subnotificando. Ô, Anne, há pouco tempo, Jataúba foi considerada uma das cidades do estado de Pernambuco, até em matéria, não sei se alguns bloggers mesmo aí da região, ou seja, da cidade de Jataúba, chegaram a divulgar isso, que a flexibilização de Jataúba era fato de chamar a atenção, que as pessoas estavam indo à rua de verdade, fazendo as compras. Me parece que a feira livre, mesmo com aquelas condições de terem cuidado, estava acontecendo também nas sextas-feiras aí em Jataúba. Será que por conta dessa andança dessas pessoas indo ao comércio local, saindo de casa, pode ter sido o fator primordial para que esses números de infectados pudessem aumentar tanto aí no município, Anne? A gente percebe realmente que, eu estava dando uma analisada agora nos dados, que o nosso índice de isolamento ainda é muito baixo, isolamento social, de respeito aos decretos municipais e estaduais aqui
que a gente vem reforçando todos os dias via carro de som, blog, rádio. E assim, dentre outros, eu faço vários vídeos solicitando a colaboração de todos. Mas isso aí, vocês sabem que não é um trabalho, principalmente em relação ao coronavírus, como a gente vem percebendo desde os primeiros países que aconteceram, que o isolamento social realmente foi fundamental. É bem verdade, Anne. Inclusive, para quem pegou o bonde andando, estamos conversando com a secretária municipal de saúde da cidade de Jataúba. Que medidas a prefeitura está tomando de forma mais dura para evitar essa proliferação do vírus ultimamente, Anne? Veja só, já faz uns dias, né, a gente tem plano de contingência como os demais municípios. Nós fizemos distribuições de máscaras para toda a população, principalmente para a população rural e a mais vulnerável da nossa cidade. Nós fizemos os nossos bloqueios, estamos fazendo desinfecção do hospital todos os dias e de ambientes com grande circulação. Agora que assim, nós estamos, os representantes do comitê, tentando adotar medidas mais rígidas. Vamos entrar em contato com os vereadores. A Câmara está em recesso, a Câmara Municipal de Jataúba está em recesso, está dificultando para que a gente também tome algumas medidas mais rígidas. Mas nós já vamos entrar em contato com a Câmara de Vereadores. Hoje mesmo eu tenho uma reunião com 2 representantes para a gente tentar tomar medidas mais rígidas no nosso município. Medidas essas rígidas, Anne, eu passei em Jataúba na última quinta-feira, estive voltando na sexta-feira do Cariri Paraibano e eu não observo barreiras sanitárias, nem tanto na entrada de Jataúba, nem quanto na entrada que dá acesso da PS-160 daqui de Santa Cruz até aí o município. Barreiras rígidas, tipo essa que a senhora falou implantar aí junto à Prefeitura e à Secretaria de Saúde, basicamente serão também as barreiras sanitárias colocadas nessas localidades? Veja só, não sei se é Beto ou Leno. Beto. A informação, Beto, veja, as nossas barreiras sanitárias, a princípio, nós estávamos fazendo na sexta-feira, que é o dia da Feira Livre aqui, que é o dia de grande fluxo de pessoas e que nesse dia é o dia que a gente está tendo mais dificuldade de controle dessas pessoas aqui no município, dessa circulação. Quem passou na sexta-feira pôde perceber o cuidado que nós estamos tendo, mas nós não vamos descartar a possibilidade de barreiras sanitárias durante toda a semana agora e medidas bem mais rígidas a ponto de multas e outras situações. Para a gente finalizar, Anne, em relação ao comércio, o pessoal está se comportando direitinho, os comerciantes, atendendo às medidas impostas pelo município. Como é que você vê essa questão aí em Jataúba? No início nós tivemos bastante dificuldade aqui com o comércio também. Tivemos que utilizar a guarda municipal, até porque assim, a gente tem, a polícia não tem como nos dar muito suporte, porque nós não temos um grande número de policiais aqui no nosso município. A guarda também é um número bem restrito e a gente está percebendo uma dificuldade em termos de pessoal para estar dando esse suporte para a gente, e é isso que a gente também está vendo com o prefeito, mas a gente também percebe uma resistência de pessoas para nos ajudar, pessoas preparadas, devido à situação que Pernambuco se encontra. Até porque eu estava vendo no estudo do grupo dos secretários que o Covid já era previsto que estaria descendo da capital para o interior e que ele chegou no Agreste e vai descer para o sertão. Então, assim, essa informação de estudo científico mesmo que a gente está fazendo. Ontem mesmo eu estava em reunião, em webconferência com os secretários municipais de saúde, para determinar essas questões de protocolos de regulação
para os hospitais de campanha. Nós temos apenas um anexo, leitos de retaguarda, que serão anexo para a gente. Mas a gente está tentando se organizar ao máximo e tentar reduzir ao máximo essa situação aqui no município. E cuidar das pessoas que já estão com Covid-19. 7h31. Eu agradeço a sua participação, Anne, a secretária de saúde lá do município de Jataúba, e eu quero manter esse contato com a senhora, se os casos vierem aumentar, claro, para que possamos deixar a população de Santa Cruz de Capibaribe e região muito bem informados. Mas agradeço muito mesmo pela sua participação, pela sua gentileza de acordar logo cedo. Acredito que a senhora quase não está dormindo também com todo esse problema aí no município. Um abraço, Anne, eu também fiquei muito satisfeito com a sua participação. E pode contar conosco também. Houver a necessidade de ampliar mais as informações em relação aos números aí e alguma coisa mais que vocês têm interesse em divulgar, fica à vontade que estaremos à disposição. Viu, minha querida? Um forte abraço e bom dia. Eu que agradeço, Beto, Leno, os ouvintes da Santa Cruz FM. Eu peço encarecidamente a toda a população, tanto de Jataúba quanto dos nossos municípios circunvizinhos, para que realmente respeitem esses decretos que os municípios, o Estado e o município, todos os municípios estão fazendo, porque aquilo que estava bem distante, como a gente sempre fala, que eram números, apenas números, estão se transformando em nomes, e principalmente aqui em Jataúba, que é uma cidade bem pequena, são nomes de pessoas conhecidas, de pessoas amadas, e isso nos traz uma grande tristeza, enquanto cidadã mesmo, eu falo para a minha população, e peço a colaboração de todos mesmo, para que se mantenham em isolamento, respeitem todas as regras que estão sendo impostas, e só assim nós venceremos esse inimigo invisível. Valeu, um forte abraço, são 7h33, meu querido Beto, vamos ao intervalo comercial. Vamos, e daqui a pouquinho... Não atrasa muito, e daqui a pouco a gente traz em destaque, caminhoneiro com suspeita de coronavírus é socorrido pela Polícia Rodoviária Federal em Garanhuns. E vamos destacar que um caminhão carregado com mercadorias foi roubado na tarde de ontem aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O programa Hora da Notícia volta já. Centro Educacional Ludos, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir? Vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar. Queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Hora da notícia. Leno Silva. Opa, diga a hora certa aí. Quem é
é que não sai de... O Júnior é interessante, né? Júnior agora... Deixa eu botar meu óculos pra me olhar a hora aqui, pra não falar a hora errada, né? 7h36, Leno. 7h36. Deixa eu abraçar aqui, Leno, rapidinho. Abraço que eu vou nosso amigo também, viu? Lídio, na rua Tomé de Souza, aqui no bairro Nova Santa Cruz, toda a sua família. Um abraço para o nosso amigo Lídio, sempre acompanha. É o Lídio Reindio. É o esposo de Dona Socorro? Para quem? Da professora? Verdade. Ela é professora, Dona Socorro? É professora, né? A esposa do Lídio. Eu sempre tenho acompanhado o Lídio ao vivo, quando eu passo em frente à residência dele. Ele tá com rádio lá, sentado numa cadeira. Gosta de rádio, Gosta muito de rádio. E outro, Rubenilson e toda a sua família na cidade de Camalaú, deixando mensagem para mim aqui, sempre acompanhando o nosso programa, mesmo de longe. Eu vi Rubenildo ontem. Rubenilson? Rubenilson, é? Ele veio pegar mercadoria. Ele passou lá na frente da minha casa. Epa. Ele disse, eu entendi até o nome diferente. Aí, Rubenilson. É uma falei figuraça. o nome que eu entendi, ele disse, não, é Rubenilson. É uma figuraça. Veio a Santa Cruz ontem. Um abraço, Rubenilson. Abraçar o Pedro Negrão e Valdênia Gomes. Um abraço para vocês. Sueli tá ouvindo a gente lá em Betânia, interiorzão de Pernambuco, lá no sertão. Marci Neném. Bom dia, Leno Silva e Beto. Bom dia. O Pedro disse, bom dia, meus nobres amigos comunicadores, Beto Melo e o radialista Leno Silva, ligado no programa. Abraços. Legal. A Fátima Silva lá em Mandassá está dizendo que lá em Fazenda Nova já tem a pessoa também infectada com esse troço aí, esse bicho, esse tirineta aí. Abraçar também a Cícera Silva. Um abraço, ótimo dia. Só destacar rapidinho aqui essa questão da Covid. Interessante que muitas pessoas ainda pensam que é manobra de políticos, de prefeitos, governadores, para receberem dinheiros do governo, ou valores altos do governo federal, e aconteceu o que já aconteceu em nosso país em outras horas, né? Agora é o seguinte, tá caindo a ficha, porque a secretária falou uma coisa aí, que era importante eu falar isso também, mas ela me adiantou, que quando os números passam a ser nomes, né? E vítimas principalmente por óbitos, aí as pessoas começam a cair a ficha realmente. Exatamente, né? É complicado. Entender a gravidade, né? É complicadíssimo. Agora dizer que eu tenho me cuidado da forma para se cuidar, eu não tenho. Precisa melhorar, né? Precisa melhorar e muito. Precisamos, claro. 7h38. 7h38, Zeca, lá em Laje de Caruaru, um abraço. Abraçar o João Rodrigues e também a Luciene Soares. Júnior Lino está acompanhando a nossa live também, sabia? Júnior Lino. Abraço. Pronto, aí você vai lá no Instagram, aí Rádio Júnior FM, você segue. E no YouTube também, Rádio Júnior FM, aí lá é diferente, você não segue, você se inscreve, né assim? Vai no sininho, dá uma dedadinha lá no sininho. Se inscreve. E se inscreve e pronto. Certo, apenas é o sino só. Exatamente, não dá trabalho nenhum, de jeito nenhum. Olha, trazendo informações aqui, essa aconteceu na madrugada da segunda-feira, mas os detalhes foram passados ontem. Durante a madrugada da última segunda-feira, policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, o BEP, estavam realizando rondas na cidade de Toritama quando se depararam com uma pessoa de José Almida Costa Alexandre, de 24 anos, em um veículo Celta de cor prata em atitude suspeita e deram ordem de parada, o qual empreendeu fugas em alta velocidade e efetuou disparos contra o efetivo policial. Vale destacar que o policiamento realizou um acompanhamento tático quando o veículo Celta adentrou numa estrada no sítio Mundo Novo, já na zona rural de Vertentes, onde efetuou disparos novamente contra a guarnição, que de imediato revidou a injusta agressão e baleando a pessoa de José Almi, que foi socorrido pelo efetivo do BEP para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Toritama. Porém, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Nas buscas no interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 38 com 6 munições, sendo 5 deflagradas. O veículo foi levado para a delegacia da capital do Jeans. Diante dos fatos, os policiais apresentaram o material apreendido à equipe de divisão especial em apuração em homicídios na delegacia de plantão aqui de Santa Cruz do Capibaribe para serem tomadas as medidas consideradas cabíveis pela autoridade policial. São 7h40. Um motorista de caminhão de 41 anos que apresentava suspeita de Covid-19 foi socorrido
socorrido ontem na BR-423 em Garanhuns. Ele foi socorrido pela Polícia Rodoviária Federal. O homem estava com sintomas da doença e foi levado de urgência para o hospital da região. Por volta das 9 horas, o motorista de caminhão parou no posto da PRF de Garanhuns e informou que estava se sentindo cansado, com dor no corpo, com tosse e sem condições de dirigir. Estava grave. Ele disse também que havia sido medicado no dia anterior em uma unidade de pronto atendimento, UPA, mas não disse de onde, mas os sintomas persistiram. De imediato, a equipe providenciou uma máscara para o caminhoneiro e o conduziu com urgência até o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, para que ele fosse avaliado e atendido por uma equipe médica. A importância, no caso, o estado de saúde dele. Leno? A importância das barreiras sanitárias é essa aí. Identificar a pessoa. Imaginou você sabe quantos milhares de mil veículos passaram ontem, chegando aqui a Santa Cruz ontem? Cortaram a PE-160, que vieram aqui para nossa cidade. Pessoas que vêm em caminhões distribuidoras, deixarem aviamentos, deixarem comidas, enfim, é complicado. Tem que ter verdadeiramente as barreiras sanitárias. Olha, um caminhão ontem foi levado, e viralizou esse vídeo ontem nas redes sociais aqui em Santa Cruz do Capibaribe, foi levado com mercadorias no bairro Dona Liga, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vale ressaltar que as informações que foram passadas, poucas, principalmente para a imprensa, mas que esse caminhão foi abandonado no açude da Manhosa, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, provavelmente sem a mercadoria, e que o dono, o condutor do veículo e o seu companheiro foram localizados, me parece, no município de Taquaritinga do Norte. Vamos trazer mais detalhes concretos amanhã no nosso programa. E vale ressaltar que aquele cara que estava com as muletas, ele era o condutor do veículo. Você viu o vídeo? Não vi. As informações que temos é que aquela pessoa que estava com as muletas era o proprietário ou verdadeiramente o condutor do veículo. Vamos colher mais detalhes em relação... É lamentável, você que entrou nessa não, você está precisando, entregou a mercadoria e perdeu a mercadoria por conta desses rapazes, podemos dizer assim, porque a mercadoria não vai chegar no destino final, que é para o seu cliente. Como é que fica a situação? É complicado. Por demais. Quem é que vai pagar, né? Quem é que vai pagar a conta? Na verdade, quem paga o papo realmente é a população. Geralmente, né? Quando envia a mercadoria, Sim. o dinheiro já está na conta. Na maioria dos casos, na maioria das vezes. Aí, nesse caso, o homem lá não recebe a mercadoria. Ele vai querer esse dinheiro de volta, que é o reembolso. Isso é possível? Como é que funciona nesse caso? E às vezes essas pessoas que compram, Leno, vêm à nossa cidade, eles pagam em cheques, vão embora e o pessoal fica recolhendo a mercadoria para levarem para o seu destino final. E daí? Vai ter que dar contra-ordem nesses cheques, enfim. 7h44. Uma quadrilha composta por pelo menos 5 criminosos tomou uma motocicleta de assalto por volta das 4 da tarde de ontem na estrada de acesso ao povoado de Frecheiras, entre os municípios de Garanhuns e São João. A moto roubada de uma Titan 125 azul de placa KLF 8303. O piloto informou à polícia que trafegava em sua motocicleta quando, ao se aproximar de um loteamento entre os dois municípios, foi interceptado pela quadrilha, estando todos os criminosos armados dentro de um veículo Siena de cor cinza. Desta forma, anunciaram o assalto e levaram a sua motocicleta. Um homem morreu quando realizava serviços. Essa aqui a gente trouxe ontem, segundo a do Glória do Goitá, essa informação. Temos informação? Qual foi? A de Glória. Traga na íntegra. Um homem morreu quando realizava serviços na fachada de um posto de combustível na cidade de Glória do Goitá. Alves Gustavo de Albuquerque, de 54 anos de idade, recebeu uma descarga elétrica ao mover um andaime usado para fazer reparos na fachada do posto Trevão. Temos imagem dessa situação? Tem uma foto. O andaime encostou na rede de alta tensão, fazendo com que a vítima recebesse uma alta descarga elétrica. Alves morreu carbonizado, sendo que homens da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local registrando o caso. O corpo de Elvis
Elvis. Foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal no Recife. O caso foi registrado na delegacia da cidade de Glória do Goitá. Então, estão acompanhando aí as imagens. Isso já aconteceu muito aqui em Santa Cruz. Uma vez por outra fato. acontece, sim. E mais com essa estrutura metálica, aí terminou chocando com a fiação de alta tensão, aí foi fatal. É medida para ser tomada da CELP quando há uma construção colocar aquelas canaletas amarelas nas fiações? Eu acho que só quando Júnior, que é eletricista, o Júnior sabe. Quando o dono da pedido. construção solicita. Solicita. Né? Exatamente. Complicado. 7h46, abraçando aqui o Silas Tenório, o homem de maior audiência das tardes. Se trata de assuntos políticos. Tá botando, furando aí nas redes. Abraço, Silas. Paraíso das Coxinhas. Vamos falar dos nossos colaboradores. Então, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Claro, Paraíso das Coxinhas, que aceita todos os cartões para facilitar para você. Fica na Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Ou então você pode ligar ou mandar mensagem e fazendo o seu pedido, falando diretamente com o Paulinho, que é o 9188-4343, 9188-4343. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe tem lugar de se comprar barato. Para você, Júnior, Leno, enfim, Atacadão do Boa Vistense Atacado. Você, ouvinte, internauta, procura agora uma das nossas lojas aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Rua Maestro Alexandre, no bairro Nova Santa Cruz. Ambos endereços aí, Capitão Pedrosa, ao lado da Igreja São Cristóvão, no centro de nossa cidade. Você também encontra Atacadão do Boa Vistense na cidade da secretária, que conversou conosco agora há pouco aqui, Anne, lá em Jataúba, e no Brejo da Madre de Deus. Lugar de se comprar barato, Santa Cruz do Capibaribe região, é Atacadão do Boa Vistense Atacado. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Faça a revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Alto Trevo é do amigo Eronildo. Você conhece, você confia. Alto Trevo, Isto. Avenida Prefeito Brás de Lira, 174, na entrada da cidade. Está funcionando normalmente. E Alto Trevo é o lugar, né, do seu carro mesmo, né, Leno? Do seu drive. Sam Mármores e Granitos, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Bela Vista, 1560. Olha, você pode deixar o seu estabelecimento comercial, a sua empresa, o seu escritório, sua residência, reforma e construção com muito mais sofisticação com os produtos da Sam Mármores e Granitos. Faça já o seu orçamento sem compromisso. Fala com o nosso amigo Roberto, lá na Sam Mármores e Granitos, bem na entrada de nossa cidade, na chegada do distrito de Poço Fundo. Abraçando aqui a Rosilene Brito e também Iranilda Almeida. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Roberto Eletricista, aqui na Coab, também acompanhando o nosso programa. São 7h49. 7h49. 2 elementos armados invadiram uma residência na zona rural de Garanhuns e assassinaram um homem com um tiro na cabeça. Presta atenção, o crime aconteceu no sítio Laranjeira. Os bandidos chegaram anunciando um assalto, porém a vítima reagiu e foi assassinada. O homem foi identificado como Leandro Pereira da Silva, que tinha 19 anos e morava no sítio Castanho, na área rural de Garanhuns. Ele ainda foi socorrido para o Hospital Dom Moura, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações repassadas à polícia, Leandro Pereira estava bebendo com o irmão e outros amigos numa fazenda próximo ao Açude Novo, quando por volta das 9 horas da noite chegaram 2 elementos armados. Um adentrou a casa devido à porta estar aberta, já outro ficou do lado de fora. Assim anunciaram o assalto. Logo a vítima reagiu contra o assaltante, que ele alvejou com um tiro na cabeça. Em seguida, os 2 se evadiram e não levaram absolutamente nada da casa. 7h50, homem detido dirigindo uma caminhonete roubada na BR-428 em Petrolina. Detalhes daqui a pouquinho. Vamos ao apoio, já a gente volta. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista,
pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo, como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. 7h52. Durante uma fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal deteve um homem de 33 anos na BR-428, na cidade de Petrolina, no sertão do estado de Pernambuco. O mesmo dirigiu uma caminhonete roubada, não possuía a carteira nacional também de habilitação. Um procedimento de identificação veicular foi realizado durante a abordagem, que constatou que a caminhonete havia sido roubada em abril do ano passado na cidade de Afrânio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista informou que havia adquirido o veículo por R$40 mil na cidade de Timbaúba, na zona da Mata Norte, aqui também do estado de Pernambuco. O mesmo disse também que havia dado de entrada em um terreno e dividido o restante em parcelas. O homem foi encaminhado junto com a caminhonete à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Petrolina, que vai investigar o caso. 7h53, abraçando aqui o José Maurício, tá lá na Paraíba acompanhando a nossa live. 7h54. Policiais da Rocan apreenderam 22 pedras de crack no bairro da Boa Vista, em Garanhuns. De acordo com a equipe policial, o entorpecente estava na posse de um adolescente de 15 anos que se encontrava vendendo a droga no cruzamento das ruas José Bonifácio com a rua Belém. A PM vinha recebendo denúncias sobre a venda de droga na localidade. Então, durante as rondas, o elemento foi flagrado agachado próximo a um veículo onde escondia a droga. Ele, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga e tentou esconder uma pedra de crack na boca. Mas foi alcançado. Além da droga, também foi apreendida a quantia de R$76 em cédulas diversas. 7h54. Olha, o objetivo não é usar o poder de polícia, diz Pádua sobre a quarentena aqui no estado de Pernambuco. Mais detalhes no programa Hora da Notícia. O isolamento social rígido decretado pelo governo do estado em cidades da região metropolitana do Recife, a Secretaria de Defesa Social vai usar todas as forças disponíveis no trabalho de fiscalização. Foi o que disse em coletiva nesta segunda-feira o chefe da pasta, secretário Antônio de Pádua. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária vão receber reforços das guardas municipais de Olinda, Recife, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço da Mata. O objetivo é reduzir ao máximo possível a circulação de pessoas e veículos.
sem prejuízo das atividades essenciais. Segundo Antônio de Pádua, a atuação das forças de segurança vai buscar a conscientização dos cidadãos. Então é uma abordagem de conscientização, inicialmente, uma abordagem para que as pessoas retornem às suas residências ou retornem a seus locais de trabalho, caso não seja necessário estar ali em local público. Nosso objetivo é a conscientização, é a orientação, são medidas educativas necessárias para todos nós, não somente só para os condutores, não somente só para os pedestres, mas para toda a população de Pernambuco. Sem apoio da União, o governo vai montar barreiras nas estradas estaduais para evitar o deslocamento intermunicipal desnecessário. Também vão ser montadas blitzes fixas e móveis em corredores das 5 cidades para fiscalizar o rodízio de veículos. A orientação é para que as pessoas tenham sempre à mão um documento de identificação e comprovante de residência. Para os trabalhadores de serviços essenciais, é preciso apresentar documento que comprove a informação, como uma declaração da empresa ou carteira profissional. O secretário Antônio de Pádua explica que o desacato às medidas do isolamento rígido pode levar à detenção. E no segundo momento, se houver a insistência, se houver por acaso o desacato, a desobediência por parte de um ou outro condutor, essa medida de força ela pode ser usada pela polícia. Mas volto a dizer, o nosso objetivo não é usar o poder de polícia, nosso objetivo é a conscientização. As novas medidas do isolamento social rígido entram em vigor no próximo sábado, mas já a partir desta terça-feira vão ser apresentadas à população em caráter educativo. Reportagem Vitor Araújo. Agradecimentos aí a Vitor Araújo trazendo informações em relação. Agora é o seguinte, se você for parado e não tiver rigidamente realmente com o que é cobrado pelo Estado, vai acabar recebendo aí uma advertência. É complicado. 7h58. 7h58. Olha, 2 homens foram presos em Pojuca, no Grande Recife, por planejar o assassinato de uma funcionária terceirizada da delegacia do município. Segundo a Polícia Civil, um deles confessou em depoimento que o crime seria praticado para roubar um benefício assistencial que a mulher administrava por cuidar de um parente que teria problemas psicológicos. Tá vendo? Entenda a matéria. As prisões aconteceram no sábado, dia 9, e foram divulgadas nesta segunda-feira, dia 11, sendo que a polícia, um dos presos, informou que a ordem veio do vizinho que queria matar a esposa do enteado e o genro, alegando que o genro seria preguiçoso e gigolô. Nenhum dos assassinatos foi realizado, graças a Deus, sendo que a polícia não divulgou informações sobre o depoimento do segundo preso, que foi encontrado em casa, e não informou os nomes e as cidades da dupla. Com os 2 homens, foram apreendidos uma pistola calibre 40 munições, cartuchos, esferas de chumbo, pólvora e também instrumento artesanal para a recarga de cartuchos. Os itens foram apresentados na 40ª circunscrição policial, onde foi arbitrada pela autoridade policial fiança no valor de R$10 mil, tendo em vista a gravidade dos fatos, afirmou a Polícia Civil. Em nota, eles não tiveram aqui as idades também divulgada essa dupla, Leno. São 7h59, a última do horário. Um homem com o Zé no couro quebra objetos de casa, dá soco no pai e tenta agredir a mãe. Isso aconteceu no bairro da Primavera, em Salgueiro. Pois bem, policiais militares do 8º Batalhão, quando em rondas pela Avenida Leonardo da Vinci, bairro Primavera, Salgueiro, os policiais foram solicitados por um homem de 47 anos dizendo que seu filho, uma desgraça de 25 anos, tinha lhe agredido com um soco na boca, bem como tinha passado a noite quebrando os objetos dentro de casa e ainda tentou agredir a própria mãe.
Policiamento foi ao local, onde foi constatada a veracidade das informações. O imputado tentou reagir à prisão, sendo contido e conduzido à delegacia de polícia local. Durante o percurso, mesmo ameaçava a vítima, dizendo que ele ia pagar e caro. Ante o exposto, o imputado, ao chegar à delegacia, foi submetido a um termo circunstanciado de ocorrência. Veja aí, deu um soco na cara do pai. Uma desgraça dessa não tem que estar... vai pagar um TCO. Vai ficar ali, vai responder em liberdade. Vai responder, vai um TCO. Não é? O TCO é um flagrante de menor expressão do que realmente o BO. Exatamente. Aí o camarada ameaça a mãe, dá um soco na cara do pai e não tem e não vai para o Chilindró. Com certeza. Ô, Leno, voltando aqui pra gente fechar, essa questão do auxílio emergencial que eu trouxe aqui, essa confusão todinha lá em Pojuca, vale destacar, se você se cadastrasse no auxílio emergencial e depois descobrisse que você seria presidente da República e não ia receber isso, porque uma senhora lá em Vila Velha, no Espírito Santo, recebeu o comunicado que ela tem um cargo. Ela é presidente da República. Por isso que ela não vai conseguir receber o auxílio emergencial. Imaginou? Que sacanagem é essa? Eu vi essa. É impressionante, né? Negócio desse comigo, eu ia aproveitar a mídia. Ia ser presidente. E na realidade, que ela já falou em rede nacional sobre isso. Eu ia ser presidente por um dia. Beto, meu querido. 8-2, abraço, meu querido. Ótimo dia para você e para todos. Bom dia, Júnior, muito obrigado. Júnior sempre muito atencioso, prestativo e educado. Eita. Forte abraço, minha gente. Fique na paz, fique com Deus. Um cheiro do Leno. Até amanhã, se Deus quiser.